Vamos, gente. São 7h30 no meu agora. Vamos chamar a galera. Tá chamando, tá chegando já. As pessoas já estão chegando. Esperar um pouquinho mais só para entrarem mais pessoas. Então, gente, para os que estão chegando aí, a gente tem o nosso canal do YouTube e essa live ela vai para lá. A gente deixa essa live lá, como já foram até as outras também. Tem outros vídeos nossos lá também. Tem o nosso grupo do Telegram que está com quase 5.000 pessoas. E tem o nosso Facebook. E a gente está tentando melhorar aí o nosso Ibope, né? Agora que a gente tem um pouco mais de tempo para mídia. E falando sobre isso, gente, eu vou até falar um pouco por que os clientes eles não falam tanto quanto os outros falam de outras tintas. Porque é o seguinte, gente, os meus clientes eles não têm problemas. Isso é muito sério, porque eles não tendo problema, você não tem que ir aos fóruns, você não tem que ir aos grupos, perguntar nada, porque tudo funciona perfeito. Então você tem que ir lá para quê? Você vai perder o seu tempo para quê? Se você não tem que perguntar nada, se você não está com nenhum problema, se aquela coisa que você precisa saber, ele tem esse canal direto comigo, né, e eu respondo, lógico, tem certas horas que não é tão prontamente, mas a gente tá sempre a postos aqui. Então isso é um complicador para mim, por incrível que pareça, né? Ter um produto muito bom faz com que os meus clientes fujam dos locais onde eles poderiam muito propagar mais ainda os nossos produtos, né? Mas a gente entende, né, que você não quer passar o pulo do gato, que você não quer passar aquilo que você demorou muito para entender, demorou muito para chegar num trabalho perfeito, né? Então a gente entende isso, a gente sabe que é assim mesmo, mas isso faz com que eu tenha que trabalhar mais, que tenha que ter mais tempo nas mídias. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre prensas térmicas e papéis que são usados para sublimação. Eu sou um pouco radical quanto à prensa térmica, gente, porque eu estou acostumado com prensas térmicas de muito boa qualidade. Então, quando a gente ouve o pessoal falar de prensa 10 em 1, 8 em 1, eu entendo que essas prensas são muito baratas, e porque elas são muito baratas, elas não têm muito boa qualidade, e isso afeta consequentemente ao produto final. O produto final que você vai ter com essas prensas térmicas, né? Eu não vou dizer em 100% dos casos, mas a maioria dos casos, ele vai te proporcionar um produto final não tão bom quanto como se você fizesse com uma prensa térmica industrial, tá? E o que eu tenho que dizer é o seguinte: o simples, gente, eu prego sempre para que você faça o simples, né? Porque o simples ele é muito melhor, só que ele dá muito menos lucro, né? Então, por isso que o complicado desse ramo todo faz com que você compre aquilo que não serve, aquilo que você não precisa comprar, e assim que vão as coisas. Bom, as prensas térmicas são assim, olha só. Primeira coisa que você tem que ver numa prensa térmica na hora que você vai comprar. Primeiro, se ela tem uma borracha de retorno ou se ela tem um feltro. Se ela tem um feltro, o feltro custa muito menos do que a borracha, tá? Borrachas, lógico que a gente tem borracha de altíssima qualidade, como é a da Mock, que dura a vida toda. Ela tem pressão de retorno. Você prensa em cima dela e ela está pressionando para cima. E isso você consegue fazer muito bem o meu OBM Toque Zero, porque quanto mais pressão, melhor para que ele fixe no tecido. Para você fazer transfer serigráfico puff,
né, para relevo mais bonito, e fora isso também para várias outras coisas, até para você evitar mancha. Tem uma forma de você fazer quando trabalha com tecido. Você coloca o tecido, coloca o papel em cima, você tem uma prensa térmica pneumática, e ela está muito pressionada ali. Quando ela sobe, né, você tira rapidinho o tecido, não tem mancha, não tem como manchar, ele não ressublima, que o papel está sobreposto e você puxou rapidinho o tecido. Isso é uma forma também que é muito boa para quem tem borracha. Borracha é muito mais fácil você trabalhar assim. Então, ter uma borracha de retorno, ter uma tinta epóxi na chapa. A gente vê que tem muitas máquinas que a chapa é crua, ela não tem o teflon em tinta epóxi, né? Isso também logicamente, você vai pagar menos por uma máquina dessa, mas faz muita falta esse teflon, essa chapa teflonada. O alumínio também, gente, tem que ser de primeira qualidade e uma fundição perfeita. Então você, quando vê uma máquina industrial, ela tem o alumínio de primeira qualidade e a fundição dela é perfeita, não tem nenhuma rebarba, não tem nada, é liso, é perfeito. Bom, a pressão e a temperatura homogêneas, isso, gente, é muito legal. Por quê? Eu vejo muito pessoal dizendo, olha, aqui nessa pontinha saiu mais claro, aqui saiu mais claro, aqui saiu falhado. Por que isso? Falta de contato ou a temperatura não é homogênea na chapa inteira. E para que seja assim, gente, para que tenha uma pressão homogênea, para que tenha uma temperatura homogênea, ou seja, aqui vai ser 200 graus, aqui vai ser 200 graus, aqui 200 graus na chapa toda, e contato o tempo todo, contato com a mesma pressão. Isso é muito, mas é muito indispensável. Alavanca também, gente. Você quando puxa e você trava e depois você destrava, primeira coisa, não pode ter nenhuma folga, senão ela não trava direito e ela fica travando. Eu já vi várias máquinas aí que você tem que prensar o tempo todo, prensar e segurar ela. É incrível isso. Então, são detalhes também que é bom você avaliar na hora de você comprar uma prensa térmica. Bom, resistências, né? Quanto mais resistências tiver na chapa, né, mais caro esse equipamento vai ficar. Então o que fazem? Diminuem o número de resistências, exatamente por isso você não vê, né, a mesma temperatura em toda a chapa, ela demora muito mais a esquentar, chegar na temperatura ideal, e isso consome muito mais luz. Ninguém se atenta a isso, mas a conta de luz de uma máquina boa é a terça parte de uma máquina ruim. E isso é relevante bastante, gente. Então, mais resistências. As resistências têm que ser blindadas, porque resistência não é para ser trocada de vez em quando. Como eu já vejo gente dizer, olha, compra a máquina tal, porque ela é fácil trocar uma resistência dela. Aí eu digo para todo mundo, eu trabalho há 25 anos com a MOC, nunca vi uma resistência queimar até hoje. Acham que é mentira, mas é a pura verdade, eu nunca vi. Não queima, por quê? Porque é blindada, é feita pela própria MOC e é tudo perfeito. Termostato, gente, o termostato é o que vai captar a temperatura e vai mandar para o controlador. Esse termostato tem que ser de muito boa qualidade, tem que ser muito preciso. Para quê? Porque a temperatura ela tem que manter em 200 graus. Se ela se mantiver a 200 graus certinho, porque o termostato e o controlador são muito bons. O controlador que eu falo, o da MOC, que eu represento, mas gente, olha só, eu represento no Rio de Janeiro apenas, tá? Então eu falo com você do Espírito Santo, de Goiânia, eu não ganho absolutamente nada, mas eu tenho que dizer que é outro equipamento, o equipamento é fantástico, é maravilhoso. Então tem um controlador de última geração, um termostato preciso,
A parte elétrica dela é super reforçada, você não tem nada que queima, botão queimou, saiu fumaça. Raríssimo isso, porque é tudo muito bem feito, muito bem acabado, tem um disjuntor próprio para ela. Isso tudo, gente, é custo. Por isso que o equipamento custa mais caro. Outra coisa, ela vem com uma base. A base vem incluída no valor dela. Também, por isso, ela é um pouco mais cara. E ela é uma base de ferro e é na posição correta. Gente, a posição para você prensar tem que ser sempre de cima para baixo, né? Você faz a força com o peso do seu corpo. Plum, travou. Na hora que você destrava ela também, faz plá, destrava, você deixa soltar o ar e aí sim que você sobe com ela. Isso evita aquele efeito bafo-bafo. O que é o efeito bafo-bafo? Quem já bateu figurinha sabe. Quanto mais vácuo tiver, mais ele vai puxar a folha para cima. Puxando a folha, ela cai de novo e ela cai fora do seu local correto. Por isso você causa também o fantasma, né? Aquela sombrazinha do lado. Então, quanto à prensa térmica, eu digo o seguinte: não acreditem em mim e não acreditem em ninguém. Eu digo o seguinte: se você quer uma prensa térmica maravilhosa para a vida toda, que tenha valor de revenda, que isso também, gente, a gente tem que pensar, pô, vou comprar um equipamento que custa 3 mil, vou comprar outro de 1.000. O de 1.000 gasta muito mais energia, você, na hora de você ter um produto final, não é igual de uma máquina boa. Depois você vai querer vender, ela não vale nada. Ao passo que você compra um equipamento industrial, você gasta muito pouca energia, todos os produtos ficam perfeitos, né? E caso você queira trocar ele por um outro maior, ele tem um valor de revenda muito alto. Então tem que se fazer essa conta, né? Puxa vida, será que vale a pena mesmo comprar um equipamento que custe 1.000? Ou se já não é a hora de eu esperar um pouco mais para eu comprar um outro, entrar numa dívida um pouquinho maior, mas comprar um equipamento que seja para a vida toda. Então, essa é a questão. E o que eu estava dizendo é o seguinte: não acredite em mim. Vá na Rua Brécia, vá no Saara e veja nas lojas de produção. As lojas que produzem, não as lojas que vendem equipamento, mas as lojas que estão lá para fazer 5 mil camisas dia. Todas elas têm equipamentos industriais. Todas elas lá na Rua Brécia, tem umas 50 lojas. Certamente umas 40 tem uma prensa térmica MOC. Pode ver que é exatamente assim. Agora a gente vai falar sobre papel, né? Então, ficou clara a parte da prensa térmica. Qualquer dúvida vocês podem ir anotando aí que a gente vai falando depois. Tem alguma sobre prensa térmica? Tá falando aqui, a Arte Boa Vista falou que comprou uma MOC, pesquisou várias prensas, comprou uma MOC usada. E dá para ver a total diferença na qualidade. Exatamente. Olha, comprou uma MOC usada, que já é raríssimo comprar uma prensa térmica MOC usada, porque quem tem não vende. Mas ela disse que é outra coisa, é outro nível, é outro mundo, é outra vida, entendeu? Então a gente tem que dizer o que é certo. Agora a gente não impõe nada. Se você comprou uma 8 em 1, uma 10 em 1, tente fazer o máximo possível, tente ganhar o máximo de dinheiro com ela mesmo. E Marilena Carvalho perguntou como é que faz para colocar logo nas sacolas plásticas. Colocar logo em sacola plástica, olha, não é prensando. Você não tem como prensar o plástico, né? Que o plástico derrete. Não é isso. Ou é silk screen, ou é flexografia. Tem máquinas para isso, mas não é prensando, não. E estou perguntando qual é a prensa térmica que você indica para canecas. Bom, a prensa... foi muito bom falarem sobre prensa térmica para caneca. Vejam bem, a MOC... ela não fará nunca uma prensa térmica para canecas. Por quê? Não vale nem o projeto. As prensas térmicas para caneca, elas são descartáveis. Então o que eu digo? Custa R$300, R$400, compre duas. Compre duas. O dia que uma estiver ruim,
joga fora e compra mais uma. Usa essa que você tinha sobressalente e compra mais uma para você ter duas, porque elas são assim mesmo, elas são descartáveis, são feitas pelas mesmas empresas na China. Então, não faz muita diferença entre um rótulo e outro, que o que muda é o rótulo. Mais alguma coisa? Qual é melhor, Metalnox ou MOC? A MOC. Bom, Império das Artes. Eu era representante da Metalnox até o ano de 2000, gente. E tinha um representante da MOC e eu já via nessa época a diferença entre uma Metalnox e uma MOC. Mas vejam bem, a Metalnox de 15 anos atrás, 20 anos atrás, era um excelente equipamento. Eu já não acho que seja o mesmo hoje, porque eles hoje, pelo menos os equipamentos iniciais, eles direcionam ao iniciante, né? Aquele cara que eles chamam de informal. Né? Quando é direcionado ao informal, a qualidade fica passando longe. Então, essa é a minha opinião, tá? Vai ter gente que vai ter outra, mas eu, como já fui representante deles, eu sei que tem uma diferença muito grande. Eu fui para a MOC por muita sorte, porque o cara que era representante deles quebrou, fez umas coisas erradas com eles, e eu pulei fora da Metalnox. Quando eu pude, fui para a MOC. Vejam bem, não estou falando mal da Metalnox, estou falando que, mesmo na época, era um equipamento muito bom. Só que eu acho a MOC melhor, e hoje eu acho a diferença de uma MOC para uma Metalnox muito maior do que era na época. Ficou claro, gente? Mais algum? Então, tem aqui a pessoa dizendo que ela tem tendinite, é botelho. E que ela comprou uma máquina 40x60 automática, mas que quando ela prensa, ela fica alguns fantasmas. Ela queria saber o que ela faz. Bom, fantasma, gente, se dá por várias razões. Bom, as duas que são mais contundentes são o tecido ter encolhido e a ressublimação, ou seja, a prensa térmica subir com o papel, e quando ele descer ainda quente, ele desce um pouquinho fora do registro dele. Então, para esse senhor, né, que tem tendinite, a senhora, né, o que eu posso falar? Ela pode deixar o tecido dela para fora, assim que a prensa térmica dela abrir, ela puxar rapidinho o tecido. Se ela puxar, não dá mancha, tá? A não ser que a mancha seja por encolhimento. Aí, o que ela faz primeiro? Faz um pré-encolhimento desse tecido dela, depois ela coloca o papel e faz tudo, entendeu? Mas esse é um fato que ela pode puxar o tecido rápido, entendeu? Assim que ela abre. Na manual você não consegue fazer isso, porque você está com as duas mãos presas, então você não tem como puxar o tecido, mas na pneumática você consegue fazer isso. Então, tem outra pessoa falando sobre isso também, que comprou uma prensa pneumática, que já vai fazer um ano. Quando ela prensa também dá sombra. Quer saber por quê? Então, exatamente uma serve para outra. Agora, gente, vamos para papel, tá? Eu acho que a gente tem que falar. Vamos lá, então mais uma pergunta. Qual o valor da prensa A3 da MOC? Uma prensa A3 da MOC com a base é R$ 3.350. Vale cada centavo pago por ela. Bom, vamos agora falar sobre papel. Gente, papel é uma coisa bastante complicada. Complicada não, é fácil, é simples, né? Mas a gente vai falar aqui o seguinte. Nós temos 3 tipos de papéis usados para sublimação, mas não são sublimáticos. Não existe uma função sublimática que seja exercida pelo papel. O que é a função sublimática? A tinta tem a função de sair do estado sólido, que ela está no papel, no estado sólido. Do estado líquido, vai para o papel, fica no estado sólido, depois ela vai ser transferida, ela vai virar um gás, e depois ela vai voltar para o estado sólido, impregnando, sublimando, tingindo o tecido de maneira sem toque e para sempre, tá? Sem toque, e aquilo fica perfeito
no poliéster. Quando é feito no algodão, quando é feito em qualquer outro tecido de qualquer cor, o ideal é você usar o meu OBM Q0. Pega um ali para mim, tem um ali, eu vou mostrar. Então a gente tem três tipos de papéis. Nós temos o papel comum, né, que o papel que a gente compra, ó, papel Repor, papel Chamex, Chamequinho, qualquer um deles. Esse papel é um papel quase sempre de 75 gramas. É um papel que ele não tem nenhuma barreira, tá? Ele é um papel comum, papel que a gente chama também de offset. Então, o que acontece com a tinta quando ela vai para esse papel? O papel ele vai chupar a tinta, ele vai deixar a tinta penetrar na fibra do papel. Quanto mais a tinta vai para a fibra do papel, menos ela volta. Então, isso é até um detalhe bom para vocês imaginarem. Esse papel é o papel que causa menos problema de rolete. Não é porque ele é bom. Então, isso é distorcido demais. Pessoas acham que o papel que não causa problema de rolete ele é bom. Não, ele é ruim, muito ruim. Esse papel é o que menos causa problema de rolete. Por quê? Quando passa o rolete, a tinta está para dentro. Está lá no fundo. Então não causa mancha nenhuma de rolete, porque onde ele passa não tem tinta. A tinta foi para a fibra, a tinta foi roubada. Então, aqui nós temos o papel monolúcido, tá vendo? Ele é bem brilhosinho, ó, ele causa um brilho. E o outro lado é um lado fosco, tá? É um lado poroso. Esse lado aqui, ele é tratado, mas não é tratado quimicamente, ele é tratado na fabricação do papel. Ele passa por uma calandra monolúcida e que faz com que ele seja um papel contra a barreira, vamos dizer assim. Um dos lados dele, esse lado brilhoso, o lado liso, ele tem uma barreira não química, ele é semi-permeável, ou seja, ele tem uma impermeabilização mediana. O que faz isso? Faz com que a tinta penetre menos do que o papel offset. Então ele é mediano entre o papel offset e o papel fundo azul Avir, que ele tem uma química de impermeabilização. Então nós temos três tipos de papéis que têm duas funções. A função de veículo, que é de levar a tinta, a estampa que está com a tinta, para a sua prensa térmica, e função de barreira para que a tinta não passe para a fibra. Esse aqui também causa pouco problema de rolete. Ele é melhor do que o fundo azul Avir? Não, ele é mediano. Então, por isso ele causa menos problema de rolete. Mas a culpa também não é do papel. Eu vou mostrar já isso. Esse é o papel que nós temos hoje com qualidade melhor, com a química melhor. Não se atentem para o fundo azul. O que aconteceu? Papel fundo azul ganhou a fama de ser um papel muito bom, tá? Papel que dá uma intensidade de cores maior. Por quê, gente? Porque ele tem a química do papéis Avir, não por ele ser fundo azul. Porque você vê fundo azul de marca A, B, C, D, mas não tem nada a ver com fundo azul Avir. Se não tiver a química do Avir, não é fundo azul, entendeu? Então ele ganhou a fama exatamente pela química do papel fundo azul Avir, ok? Bom, essa química aqui, gente, ela faz com que ele seja quase impermeável do lado branco. Aqui que tem a química, não é aqui. A química está aqui. Então quando você tem uma tinta como a nossa, que tem uma densidade muito alta, o que é uma densidade? Ela não ser tão líquida. Então ela tem uma densidade alta. O que faz isso? Faz com que ela tenha uma secagem melhor. Você, com o nosso perfil, você consiga colocar menos tinta, porque também as cores são mais fortes. O preto é bem forte, o vermelho é bem forte, o amarelo também. Então as cores são fortes. Então a carga de tinta, mesmo quando é um desenho chapado, é uma carga pequena. Então, sendo carga pequena de tinta, você consegue, mesmo no papel fundo azul, você consegue que ele seque, porque ela também tem uma química de secagem muito boa. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, uma L120,
que tem o depósito da tinta é muito próximo dos roletes, e isso também é um erro de engenharia da Epson, isso é a minha opinião, tá? Quando você tem uma L1300 é mais longe, então você tem mais tempo de secagem. Então, quando ele deposita a tinta aqui e a tinta tem uma boa secagem, tem uma boa densidade, tem uma coloração forte, né? A tinta consegue secar. E vejam bem, não pode ser nunca culpa do papel. Dizem que o papel fundo rosa é melhor porque não causa problema de rolete. Então o papel fundo rosa ele vai estar fazendo o que o papel monolúcido faz. Ele vai deixar a tinta passar mais. Por isso vai causar uma sensação de secagem. Mas papel não seca a tinta, de jeito nenhum. Papel, quando deixa a tinta mais sobreposta, aí é que ele exige que a tinta tenha uma química de secagem boa, uma densidade boa, uma coloração boa e uma carga de tinta pequena, porque você está usando o perfil correto que vai fazer isso. Ele faculta isso, faculta que você jogue menos tinta para você ter uma estampa com uma cor perfeita e bem ideal. Vejam bem, outra coisa. O papel fundo azul Avia, ele é muito melhor para cerâmica, para objetos que tenham a resina de poliéster, ou seja, para aqueles cerâmica, MDF, azulejo, aí sim ele faz uma diferença maior, porque quando é tecido, o monolúcido também vai muito bem. A intensidade das cores também é alta, mas quando é cerâmica, eu aconselho não usarem o monolúcido porque as cores ficam mais claras. Então você, tendo uma boa tinta, não tenha medo de problema de rolete, porque você não vai ter. E o que acontece também quando as pessoas falam que tem que comprar uma estufa, isso e aquilo? Vejam bem, é uma coisa também distorcida, que o problema não é da umidade no papel, o problema é a umidade do ar e o frio. Isso é o que faz com que você não tenha uma boa secagem, gente. Isso é fato. Você quando tem uma calça jeans, coloca para secar num dia frio e úmido, ela não seca rapidinho. Mas você está num dia seco e um calor brabíssimo, ela seca rapidinho. Então é a umidade do ar e a temperatura que melhoram ou pioram a secagem da tinta. Não é a umidade do papel, porque a umidade do papel não interfere. Por quê, gente? Porque a tinta é base de água. Então você vai jogar água no papel. 90% dessa tinta aqui, ou quase isso, é tudo água. Então você pode pensar que você não vai tirar a água do papel para jogar água nele. Então esse é o meu entendimento e eu já fiz até provas disso. Peguei um papel no equipamento meu, joguei água, não era umidade, eu borrifei água e passei a cabeça com a tinta, saiu igualzinho o que tinha jogado água com o que estava seco. Então não é a umidade que vai afetar, é sim a umidade do ar. E eu tenho algumas coisas que eu falei até em outros vídeos, que o que você pode melhorar, caso você esteja com um papel muito bom, mesmo com a minha tinta, mas uma carga muito alta, num dia muito frio, você pode pegar um secadorzinho de cabelo e dar uma ajudinha com ele para você secar, entendeu? Bom, estou falando aqui sobre papel fotográfico mate da Espiral. Não. Que a pessoa usa já tem 2 anos e não tem nenhum problema de rolete porque já sai seco. E com o azul ela tinha marca de rolete constantemente. Então, vamos lá. Primeira coisa que papel fotográfico ele não é o ideal para se sublimar, tá? Você pode até ter um bom resultado, mas você teria um resultado melhor com o fundo azul e outra tinta. Eu não sei qual tinta você usa, mas o problema maior é a tinta e a carga de tinta utilizada. E ela não ter uma boa densidade, não ter uma boa secagem, entendeu? Ter uma boa química de secagem. Então não culpe o papel fundo azul. Esse outro que você usa, ele tá deixando passar um pouco
para fibra, entendeu? Perguntaram também aqui qual é a marca da tinta que você usa, estão perguntando. A sua tinta, a marca da sua tinta. Vejam bem, falar sobre tinta. Gente, eu tô desde o início de tudo, tá? Eu tenho firma há 30 anos, eu vendi a primeira prensa térmica no meu estado, e por isso que eu falo tudo ao contrário de muita gente aí que diz que sublimação não é transfer, que as impressoras são adaptadas. Então eu fui atrás da tinta que os americanos que tiveram a grande ideia de transformar a tinta que já existia há mais de 50 anos em serigrafia e em offset para passar por uma cabeça de impressão. Então eles foram na Coreia e foram na Itália, tá? Os coreanos são os melhores do mundo em tinta para impressoras e os italianos são os melhores do mundo para tinta para equipamentos industriais, plotters. Então vejam bem, se você pega a tinta italiana, que é a melhor do mundo, eles vendem em torno de 45% de toda a tinta que é vendida no mundo todo. Se você pegar essa tinta, né, eles produzem três tipos ou 4 tipos de tinta. Se vocês pegarem a tinta deles e colocarem nos equipamentos pequenos, funciona? Funciona. É ideal? Não é. Não é. Então tem que ser a tinta, tem que ser ideal. Por isso nós fomos atrás da tinta ideal. Esse mesmo fabricante ele faz 7 modelos e eu trouxe uma perfeita, fiz um perfil perfeito, tudo funciona como deve, melhor até do que com a tinta corante, vai dar menos limpeza, você pode deixar meses parada, tem proteção UV, a densidade dela é alta, passa por sala de estresse, tem certificado Oecotex. Ninguém sabe o que é isso. Você que faz máscara agora, o que é o certificado Oecotex? Ele é emitido por por um instituto suíço que ele atesta que a tinta que foi testada lá por eles não contém fenol, halogênio, nada que faça mal à sua saúde. Você inala isso o tempo todo. Você que vende máscara agora, você tem que se preocupar muito com isso. Pouquíssimas empresas têm o certificado Oecotex e é necessário. Explica rapidinho o que é um desenho chapado. Desenho chapado é aquele que tem mais tinta, que tem um fundo preto, vamos dizer assim, um fundo vermelho e tem pouca área branca, né? Estou perguntando também se o fundo rosa, papel fundo rosa da Decolor, se é bom ou não. Então, gente, vejam bem, eu não vi papel nenhum melhor do que o fundo azul. Não é porque eu vendo ele, não. Eu até vi um outro papel, tem um videozinho lá no meu grupo lá do Telegram, de um papel coreano que ele tem química nos dois lados. Eu imprimo ele em um lado, prenso, volto com ele, imprimo no outro lado e prenso de novo. É um papel maravilhoso, tá para vir aí. Mas eu não acho o fundo rosa melhor do que eu havia de jeito nenhum. Perguntaram também se vende resistência para prensa de caneca. Não. Se existe a resistência. Não faço a mínima ideia. Foi o que eu disse antes. Prensa de caneca, eu nem aconselho trocar a peça. Joga essa fora, compra uma outra, porque elas são baratas demais, né? A minha opinião, né? Mas mais alguma pergunta? Não, tem. Bom, gente, aqui é o meu... Acabou de surgir uma pergunta aqui. Qual a diferença em usar papel de 70, 90 e 110? Então, qual o momento em usar cada um deles? Bom, gente, olha só. Eu tenho plotter grande, eu tenho 2 plotters Holland, né? E eu vendo equipamentos grandes também. Agora mesmo vendi um Atesco com 4 cabeças Kyocera, estou com um vídeo, foi instalado até hoje que ele rodou. Eu uso nas minhas Hollands, eu uso papel de 35 gramas. Eu uso o monolúcido, que é esse papel aqui, de 35 gramas. Os papéis estão diminuindo gramatura, tá? Antigamente os papéis Avir eram de 110 gramas. Hoje a própria Avir está com o papel A4 deles com 90 gramas. Então é uma tendência diminuir a gramatura.
porque embora você possa ter algum problema com desenhos chapados passarem um pouco para cima, mas você resolve isso botando um outro papel quando prensa. Entre a prensa térmica, entre a chapa e o desenho e o papel. Você bota um papel ali que ele vai reter qualquer tinta que tenha passado para cima. Então hoje a gente está usando papéis com gramaturas menores. Isso é tendência. Quando tem uma tinta que outra marca, eu tenho que retirar a anterior, né? Então eu tenho um videozinho que mostra isso, é a coisa mais fácil do mundo. É um terror também que todo mundo passa. Olha, tem que levar para assistência técnica. Eu digo só levar para assistência técnica quando o problema for mecânico, quando for algo que você não consiga fazer. Por quê? Você vai trabalhar melhor até do que qualquer técnico. Não falando mal de técnico A, B, C ou D, mas você corre um risco muito grande deles pegarem a seringa, mexerem lá na cabeça, jogar veja, jogar detergente, coisas que não... Os coreanos ficam doidos quando a gente diz que aqui o pessoal usa uma química que é para lavar banheiro, que usam nas cabeças. Eles não acreditam, eles dão risadas, né? Mas... é verdade. Tem gente aqui insistindo, querendo saber o nome da marca da tinta, disse que você não falou a marca, mas tem gente até respondendo que é Planeta Transfer. A marca é Planeta Transfer, gente. A italiana é J-Tech e para os equipamentos pequenos chama-se Planeta Transfer. E eu tenho essa marca, esse registro, essa minha logomarca, eu tenho há 26 anos, né? Que eu tenho esse registro. Eu tenho firma há 30 anos, eu bolei esse nome tem uns 26 anos mais ou menos. Bom, gente, eu vou falar aqui também do meu OBM. Ó. Olha que coisa levinha. Isso aqui, ele tem a química de um lado e ele recebe a tinta sublimática, né, desse lado. A gente tem vários vídeos deles. Só para você ter ideia, isso aqui, um A4 desse meu OBM pesa 2 gramas. Uma folha de papel fundo azul A4 pesa 6,5 gramas, tá? E o meu A4 do OBM pesa 2 gramas. Esse é um produto maravilhoso, gente, tá dando muito certo, eu vendo ele para o Brasil todo, tá? A gente pode usar ele em qualquer tecido e de qualquer cor. Impressionante. Jeans, viscolaicra, algodão preto, qualquer coisa que você fizer, ele é perfeito. Mais alguma pergunta? Como faz para comprar sua tinta? Onde fica a sua loja? Então, E tem gente recomendando a sua tinta aqui. Então, gente, é o que eu falo. A minha tinta está sendo muito mais divulgada porque eu estou tendo mais tempo. Porque eu perco muito tempo vendendo equipamentos grandes, dando a assessoria em loja, vendendo transfer de offset. Então agora eu estou focando mais nisso aqui. E eu peço para quem usa a minha tinta passar exatamente isso que passaram, que é outra vida, é completamente outra vida. Tudo funciona até melhor do que com a tinta corante original. Esquece dispenser, imprimir todo dia, problema de rolete, esquece tudo que a tinta ela termina com tudo isso. E como faz para comprar? Bom, eu tenho um site, planetatransfer.com.br, você pode comprar pelo site tranquilamente. Problema de rolete, atende-se para 2 funções, tá? Papel de textura sublimática. Bom, gente, a relação tinta, papel, a prensa térmica de boa qualidade é o que faz o teu produto final ficar perfeito. E você vender algo que você só receba elogio. Receber elogio, gente, é uma coisa maravilhosa. O que eu recebo de texto, de vídeo, de clientes dizendo: poxa vida, Marcelo, você fala tudo ao contrário do que todo mundo fala. E por que eu falo tudo ao contrário? Porque eu estou no ramo há 30 anos, gente. Não é porque não é mágica, não, é porque a gente aprende, não tem jeito. Eu aprendo todo dia com os meus clientes.
Lembra que eu disse que eu estava dentro de uma fábrica, um cara fez uma coisa que eu nunca tinha visto, achei fantástico aquilo, poxa vida, dei parabéns a ele, só que de vez em quando a gente vê também umas coisas que são completamente erradas, aí a gente tem que falar com o dono da empresa, né, ó, cara, fala com ele que não é assim, isso estraga, isso não é bom, você tem uma perda maior. Então a gente aprende com tudo. Eu vou contar uma coisa agora, falaram sobre mancha, né? Eu fui num cara que ele fazia bandeira pro Botafogo, então ela é uma área muito branca com uma área preta. E o cara cismou que a prensa térmica grande que eu tinha vendido para ele, a prensa térmica estava com defeito. Eu fui até lá e falei, cara, é impossível ter defeito uma máquina dessa. Ele disse, não, que está com defeito, queria ir no Procon, isso, aquilo. Eu falei, calma, eu vou aí. Fui lá, perdi o tempo, fui lá, fiquei lá o dia inteiro. O que a gente viu? O tecido que ele usava tinha que ser pré-encolhido 3 vezes. Pré-encolhia uma vez, pensava, dava sombra. Pré-encolhia 2 vezes, pensava, dava sombra. Quando pré-encolhia 3 vezes e pensava, não tinha sombra nenhuma. Então isso, gente, a gente só aprende, né, no chão de fábrica, trabalhando a vida inteira com isso. Não tem jeito, a gente está testando, testando todo dia. Então o que eu digo que as pessoas falam é que elas pensam que é assim e falam, acabou, mas na prática tem que dar certo. Pedi para você falar um pouquinho mais do OBM. Você falou muito rápido. Bom, OBM é o seguinte, gente. Ninguém explica o que é OBM. OBM é uma base opaca aplicada em máquina. Em inglês é Opaque Base Placed by Machine. Então, tudo que tem a função de OBM tem que ser chamado de OBM. Então, eu vejo até gente falando, não, que OBM não presta. Embora ele faça parte da família do OBM, porque eu tenho que falar a coisa certa, eu sou professor, então eu tenho que dizer que ele tem a função de OBM, então eu tenho que chamar ele de OBM. Mas o nome dele é OBM Q0. Por que Q? De quase zero. Né? Chamam, eu vendo para muita gente que chama de toque zero. Eu não posso dizer que é errado, mas eu acho eu tenho para mim que o único toque zero é a sublimação direto no poliéster. Aí é toque zero. Se tem um toquezinho, mesmo que seja mínimo 0,00001, é quase zero. Por isso o nome dele é Q0. E ele funciona muito bem para todos os tecidos. Eu vendo ele em vários tamanhos e vários formatos. Tá? Ele aceita a tinta sublimática perfeitamente. Estão perguntando se você vende a borracha para prensa. Não. A MOC vende, mas eu já adianto que ela custa muito caro. Uma borracha tamanho A3 deve estar custando em torno de R$300. Por quê? Porque ela dura a vida toda. Entendeu? Nunca vi gente com 20 anos com máquina dizer a borracha está ruim, virou geleia. Isso só borracha ruim. A borracha da MOC, se não me engano, é americana e nunca vai dar problema. Mas é caro. Mais alguma? Não? Então, gente, eu vou falar aqui o que a gente falou sobre a prensa. Bom, gente, o seguinte. Eu vou agora falar de ensinamento, né? Isso é uma coisa muito complicada. Eu disse lá no início o seguinte. O simples dá muito menos lucro, porque você ensina uma vez só, né? A pessoa aprende, sabe que aquilo funciona e é para a vida toda, né? E existem pessoas que ensinam aquilo que nunca aprenderam, por isso que dá muito problema, né? Então, o que eu já disse que os meus clientes, eles não frequentam fórum, eles não frequentam grupos, porque eles não têm problemas. Então eles vão estar lá para quê? Né? Então isso é uma coisa que a gente tem. E nunca ninguém viu um recall de ensinamento. Ou seja, o cara ensinou uma coisa há um ano atrás. Hoje ele viu que aquilo não funcionava. Você quer ver uma coisa? Quanto a várias tintas que são vendidas aí. Eu avisei, gente, essas tintas
não tem qualidade, estão sendo propagadas aí, está sendo dito que é isso, que é aquilo, aquilo outro, propaganda. Agora o pessoal já está trocando de uma tinta para outra, só que ninguém diz, olha, eu estou trocando porque aquilo que eu disse ontem já não vale mais. Mas aí eu pergunto, por que disse ontem antes de testar? Né? Por que você fala bem de um produto sem você ter o know-how para isso, sem você saber muito sobre esse produto? Só porque alguém disse que ele é bom, ó, vende que ele é bom, tem uma comissão boa, que nem você ir numa drogaria, chega lá, meu amigo, eu tô com uma dor de barriga, usa esse produto aqui que é maravilhoso. Por quê? Por que ele te empurra ele? Porque ele ganha uma comissão muito boa. Você tem que ir ao médico, não é ao farmacêutico. Experiência não pode ser comprada, gente. Entendeu? Isso é o que eu falo. É chato falar isso? Não é chato, gente. É verdade. Verdade tem que ser dita, doa a quem doer. O tempo pro tecido, né? Tá perguntando se depende do tecido, né? Gente, olha só. Para prensar. Então, tecidos para serem usados com a tinta sublimática. 100% poliéster, tá? Aí você usa tecidos mistos. Eles vão ter uma aceitação até 70% de poliéster, mas aceitação não com a intensidade do tecido de poliéster. Vão ter com menos intensidade de cores, não tem jeito. E com menos do que isso, eles podem perder com lavagens, o que o poliéster não perde de jeito nenhum. Mas acho que está perguntando em relação ao tempo de prensagem, quantos segundos? Então, o tempo de prensagem, gente, é o seguinte, o tempo da tinta sublimática é temperatura 200 graus, pressão de média para forte e o tempo entre 15 e 25 segundos, tá? É o que eu faço. Agora, existem prensas térmicas aí que você bota 200 graus, ela está com 180. Outra você bota 200 graus, ela está com 240. Aí você tem que ter um teste, né? Você tem que fazer aqueles testezinhos para ver o que fica melhor. Estou perguntando também assim que o seu OBM você tem que sublimar antes, depois aplicar. Não. O meu OBM, ele é o que a gente chama de um passo. O que seria um passo? A gente coloca a parte áspera dele em contato com o tecido, né? E vem com o papel, com a tinta sublimática, coloca sobre a parte lisa dele, lógico que a outra parte está no tecido, prensou, ao mesmo tempo que ele recebe a tinta sublimática, ele é fixado ao tecido. Então, é um passo apenas. No YouTube tem vídeo? Eu tenho vários vídeos. Pessoal que fala de termocolante, não tem nada a ver com termocolante. O termocolante tem que ser acoplado a outro tecido. Então você pega o termocolante, prensa numa outra coisa, depois você sublima, depois você recorta, depois você prensa de novo. São três passos. Então a Luciana está perguntando, então a prensa pneumática é só puxar rapidinho a camisa? Sim. É 40 por 60. Sim, abriu, ela pum, puxou, tranquilo. Ela não tem sombra, a não ser que a sombra seja por encolhimento do tecido. Aí ela vai testar isso, testa as duas coisas. E estão perguntando sobre a loja também, onde é a sua loja? Então, gente, eu não tenho mais loja física no Shopping Vida onde eu tinha. Eu tô trabalhando o seguinte, eu tenho pontos de entrega e tenho representantes, tá? Um na Penha, um aqui na Barra, vendo para o Brasil todo via correio, e tenho representantes e tem o site, né? Bom, gente, qual o tempo que tem? 8 minutos. Faltam 8 minutos. Tem alguma outra pergunta? Qualquer pergunta, pode ser sobre qualquer coisa, que a gente aqui não tem esse negócio de não responder, não. Mais alguma? Não tem pergunta, gente? Mas já vieram várias. Né? Já vieram várias, mas acabaram as perguntas. Então é o que eu estava falando, gente. Problema de rolete acabou, vocês não vão ter mais. Borracha de retorno, já falamos bastante, já falamos sobre o papel. Bom. Tem uma pergunta aqui. Suas tintas funcionam na impressora Epson de mesa? Aquelas impressoras pequenas para fazer canecas?
O que seriam em impressoras pequenas? Toda a linha L da Epson, todas as impressoras que tenham cabeças, cabeça da linha L, cabeça Precision Core, cabeças 5113, todas elas a gente usa com essa tinta, não tem problema nenhum. O que a gente não usa com essa tinta são os equipamentos industriais, ou seja, aí eu já uso a italiana. A italiana é a melhor do mundo para os equipamentos grandes, isso é a minha visão, tá? Ela tem a J-Cube, que é para as cabeças Kyocera, cabeças Panasonic, cabeças Ricoh. Ela tem a JTEC, J-Next, que é para as cabeças DX5, DX7, e tem a J-Nexter, que foi feita tem pouco tempo, que é para todas as Epson Suricolor, né? Suricolor. São a F6200, funcionam maravilhosamente, muito melhor do que as próprias tintas originais Epson. Mais alguma dúvida? Tem uma moça reclamando da sua tinta. Ah, duvido. Tem. Duvido. Simone, qual é o seu problema com a minha tinta? Se você não está conseguindo cores, alguma coisa está errada, porque eu assino embaixo que não pode deixar parada meses e meses. Problema com isso não tem. Ela falou que já comprou a sua tinta e que não teve suporte. Não teve suporte comigo? Pelo amor de Deus, eu tô direto aqui. Tem alguma coisa estranha, tá? Suporte é comigo. Eu sou o senhor suporte. Nunca a minha mulher que reclama o tempo todo, né? Que eu não deixo de atender ninguém. Então tem alguma coisa errada aí. Vamos lá, pode me chamar. Artes Freitas está perguntando se tem que ter perfil de tinta. Então, perfil de cores, gente, isso aí eu já falei em outras lives, é o seguinte, o perfil de cores funciona quando a tinta... Vou falar uma coisa, perfil para o equipamento. Equipamento pequeno da linha L, todos eles funcionam da mesma maneira, desde a L120 até a L1300, todos eles funcionam igual, porque eles têm a mesma tecnologia de impressão. Então a tinta tem que ser feita para o equipamento. Só tem 5 minutos, tá? Uma vez sendo feita para o equipamento, você pode até usar o perfil original que vem nela, mas eu tenho um perfilzinho de cores, porque como a tinta é feita em outro país, eles usaram outro papel, outro tecido, outra prensa térmica e talvez tenham feito com alguma impressora que não seja a mesma que é vendida no Brasil. Então, esse pequeno ajuste a gente fez facilmente. O perfil de cores ele faz ajustes, pequenos ajustes. Ele não transforma uma coloração errada em coloração certa. É um cobertor curto. Então, se você cobre aqui, ele descobre ali. E tem uma outra coisa também que tem que ser relevante. A densidade da tinta tem que ser ideal, a coloração ideal, a viscosidade ideal. E também é o seguinte, ela tem que ter necessariamente proteção UV. Por quê? A gente sabe que tem muita tinta aí que o preto vira marrom daqui a 30 dias, que tem como vantagem obter um lacre de fábrica. O lacre de fábrica é para proteger ela, né, da claridade e do oxigênio. Então ninguém consegue usar uma tinta sem tirar o lacre. A minha não tem lacre, ela tem uma tampa muito, muito boa, mas não tem aquele lacrezinho. Por quê? Porque não é necessário, ela tem proteção UV. Então se você faz um perfil para cian, magenta, yellow e black, se daqui a 30 dias você tem o mesmo perfil para cian, magenta, yellow e marrom, nada funciona mais. Então isso acontece cotidianamente com várias tintas que são vendidas sem a tal da proteção UV. Faltam 3 minutos para encerrar e tem gente perguntando qual é a sua marca, sua página, que ela não conhecia você. Tá. E tem gente falando que queria começar com sublimação, então indica o teu YouTube, porque já vai terminado. Então, gente, vai cortar você. Essas lives vão para o YouTube, né? Vocês podem ver, essa é a nossa 4ª live, que a gente fala sobre tudo o que você precisa para iniciar no seu negócio, tá? Se você começa com uma prensa certa, com os papéis certos,
com as tintas certas e com a orientação correta, né, você vai longe, né? Está perguntando se você já dá curso presencial. Você já deu? Eu já dei alguns cursos, sim, mas vejam bem, eu não tinha muito tempo para curso presencial, porque eu tenho empresa há muitos anos e eu atendo a indústrias, né? Eu trabalho com iniciante e com gente que compra equipamento de 400, 500 mil reais. Então, eu vivo duas vidas completamente diferentes. Esse cliente, né? Muitos nem foram iniciantes, eles já começaram mais no meio. Bem orientados, você vai muito longe. Ok? Bom, gente, qualquer dúvida, temos o nosso grupo do Telegram, YouTube, o Facebook, loja, o YouTube, a loja, tem canal aí de sobra. E essa pessoa que falou que ela não teve essa assistência, pede para entrar em contato. entre em contato comigo, que isso aí está muito estranho, né? Eu vou deixá-la muito mais tranquila, porque isso aí nunca aconteceu, ok? Vou deixar aqui na tela o WhatsApp. Beleza, vamos colocar o WhatsApp aí para entrar em contato comigo. Até eu tenho que ver como é que ela comprou, porque a gente também tem revendas, né? Revendas também compram. Já deixei aqui o telefone. Tá bom. Gente, obrigado, né, bom, por tudo, né? Pelas perguntas, pelo feedback, por tudo isso. Toda quarta-feira vai ter live. A próxima quarta-feira eu vou ver se eu faço com uma outra pessoa, para a gente falar um pouco mais do outro lado, né, que é das máquinas maiores e tal, para ver se a gente fala um pouco mais dessa outra vida, que espero que vocês todos cheguem lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Vou encerrar aqui.